Pessoal, o processo de impeachment contra Bolsonaro começa a ganhar cada vez mais corpo e agora nós iniciamos com uma mobilização popular mais contundente. Eu não estou dizendo aqui que o impeachment vai dar certo, que Bolsonaro vai sair do seu cargo, não é isso que eu estou dizendo. Mas é muito importante que haja esse processo do ponto de vista político e principalmente do ponto de vista humanitário. O impeachment hoje é o mecanismo para nós salvarmos vidas. E eu já peço o seu like, 400 likes em menos de uma hora é a nossa meta do canal. E eu preciso arrumar o meu cabelo para não ficar aqui com o cabelo estilo Guga Chakra, né? Momento Joel Pinheiro da Fonseca para arrumar o cabelinho. Enquanto isso, já clique no botão de gostei. Mas o que está acontecendo? O impeachment ele está sendo bastante falado e ele nunca esteve tão forte. E agora nós começamos a ter mobilização popular. Porque o MBL, o Vem Pra Rua e também o próprio Partido Novo articularam um abaixo-assinado contra Bolsonaro. O PT também começou a falar de impeachment, pareceu quase uma união, mas o que nós temos mais de concreto é uma união do Vem Pra Rua, do MBL e do Partido Novo. Eu sei que você pode dizer, abaixo-assinado não serve para absolutamente nada. E na maioria das vezes você está certo. Na maioria não, 100% das vezes você está certo. A grande questão é que isso já é uma mobilização da população. Uma mobilização das pessoas. Isso é importante. É o início. Você começa a mobilizar as pessoas em favor do impeachment do presidente. E nessa carta, nesse abaixo-assinado do MBL, nós temos 5 crimes que o MBL, o Vem Pra Rua e também o Partido Novo enumeram como sendo crimes de responsabilidade. Então a situação começa a ficar cada vez mais embasada. E tem toda uma situação complicada para o Bolsonaro, porque o Randolph Rodrigues e também o Alexander Molon já começaram a articular nos bastidores do Senado e também na Câmara dos Deputados uma CPMI que vai ficar conhecida como CPMI do genocídio, para investigar os crimes de Bolsonaro e Pazuello nesse momento da pandemia, com relação às vacinas e principalmente o que está acontecendo em Manaus, porque a presidência da República sabia desde o final de dezembro que nós teríamos colapso em Manaus e o que Bolsonaro fez não fez absolutamente nada. E amanhã, no dia 23, sábado, nós vamos ter uma carreata contra Bolsonaro, favorável ao impeachment do presidente da República e em várias cidades. Ou seja, a população pode não ter condições de ir para a rua, se aglomerar, mas vão dar um jeito e vai ter carro, buzinaço, isso contra o presidente. E Bolsonaro morre de medo de tudo isso. Ele morre de medo de um processo de impeachment de pessoas na rua. Porque quanto mais pessoas tem contra o presidente, mais a aura do mito começa a ser desfigurada. Então nós já começamos a ter mobilização das pessoas, mobilização até mesmo na rua. E como eu falei, tudo isso é importante. A própria OAB denunciou o Bolsonaro na OEA por crimes contra a humanidade. Isso também é importante, crimes contra os direitos humanos. E tudo isso nós começamos a ter uma mobilização. Isso comove os políticos, já começa a haver uma discussão pública, não só nas redes sociais, então fica mais difícil não colocar em discussão o pedido de impeachment. E por que é importante o Bolsonaro passar por esse processo? Claro, para chegar a desgastar em 2022. Porque você começa a ter uma discussão maior dos erros do presidente, das falhas, dos crimes, dos problemas e da incompetência. E mesmo que Bolsonaro prospere, chegue em 22 e vença as eleições, pelo menos nós teríamos salvado vidas. Porque essa pressão em cima do impeachment de Bolsonaro faz com que o presidente tenha que se mexer, tenha que comprar vacinas, tenha que comprar seringas, tenha que aprovar também as vacinas, tenha que iniciar logo o processo de vacinação da população, o que ele está retardando o máximo que puder, porque ele quer o vírus ativo, ele precisa do vírus se mobilizando, matando as pessoas para ele mesmo se proteger enquanto presidente da República. Então, o impeachment é também uma questão humanitária, salva vidas, pressiona o Bolsonaro a agir. Vocês viram o que aconteceu quando o João Dória iria iniciar a vacinação antes do Bolsonaro. O presidente correu atrás da Covishield, que é a vacina da Índia. Não conseguiu, mas ele iria vacinar a população antes do João Dória. Porque quando ele se sente pressionado, ele se move. E é muito importante que nós continuemos pressionando o Bolsonaro a se mover. Mesmo que a gente perca politicamente no impeachment, nós venceremos humanitariamente. Porque o impeachment, a pressão contra o presidente, faz com que ele tome uma atitude e tomar atitude é salvar as pessoas. Perceba que o discurso do Bolsonaro ficou muito na defensiva, começou a falar de golpe, essa farsa de golpe que não existe, começou a negar que tenha falado sobre cloroquina, receitada cloroquina, toda essa mentira aí que o Bolsonaro está fazendo, porque ele receitou cloroquina sim.
Há vários recuos do presidente da República e tudo isso nós conseguimos, porque fomos lá e pressionamos Bolsonaro e temos que continuar fazendo essa pressão, porque é uma pressão que salva vidas. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, se inscreva e também me siga no Twitter, @profileoficial.